Balsamo existe em Gilead, que sara toda dor. Bálsamo existe em Gilead, que cura o pecador. Feliz sábado. Tudo bem? Prontos para mais uma sessão? Quanto tempo durou as nossas sessões durante essa semana, né? E eu fico feliz porque já são 23 horas, né? Então para meia-noite falta pouco. Está marcando o relógio ali, 23 horas, tá bom? Então para meia-noite falta pouco. Essa semana a gente quase chegou, né, irmão? Quase, né? Ontem a gente bateu o recorde, não foi? É que eu estava feliz que ontem foi feriado. Vocês descansaram já o dia inteiro, estava tranquilo. Hoje era sábado, podia dormir um pouquinho mais, né? Então, hoje eu estou mais tranquilo ainda. Então, se eu estou mais tranquilo ainda, vocês sabem que aguardo vocês, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fiz uma anotação aqui para eu não esquecer. Eu queria agradecer as visitas que estão conosco. Quantos são visitas aqui hoje? Quantos são visitas? Tem alguma visita ali? Tem um grupo de visita ali? Tem outro ali? Tem mais um pouco lá em cima? Tem mais um pouco aqui na frente? Sejam bem-vindos à casa de Deus, amém? Você que está aí do lado dessa pessoa, agradeça a Deus e agradeça também pela presença dessas pessoas aqui, tá bom? Dê aí a ela um feliz sábado. Outra coisa, eu queria agradecer à igreja pelo convite, agradecer ao Marcos, à Glorinha, por nos trazer aqui e por cuidar tão bem da gente, tá? Essa noite a Glorinha dormiu não sei aonde. Foi num quartinho, disse que lá no fundo, lá, não deixou nem a gente ver. O Marcos dormiu comigo. Não na mesma cama, viu, irmãos? Cama separada. A gente é macho. As duas meninas dormiram juntas. Eu falei para ela, se fosse homem, nunca que a gente dormia junto. A gente dormia no chão, no sofá, mas junto não. Esse negócio de homem dormir, não, para com isso, né? Aí não dá certo não, né? Eu quero agradecer também aos jovens que vieram esta semana aqui e participaram. E eu queria convidar uma mocinha para vir aqui à frente. Vem cá, meu caracolzinho. Vem cá, meus cabelos encaracolados. Essa semana nós fizemos um desafio para os jovens. E ela topou o desafio. Quando eu fiz o desafio no meio dos jovens, eles disseram assim, você é a pessoa. Você é quem vai falar. E nós demos um livro para eles lerem. Qual que é o nome do livro? O que é um adventista do sétimo dia? Quantos dos jovens que receberam esse livro, levanta a sua mão? Cadê? Levanta a mão para a gente ver. Isso, tem mais lá em cima, tem alguns ali. Leiam este livro. Ela vai, qual que é o seu nome mesmo? Daniele. A Daniele vai falar um pouquinho, rapidinho, do que foi para ela ler esse livro. Tá ok? E se você quiser ler esse livro, é só pegar deles, tá bom? Esse livro não é deles, é para eles passarem um para os outros, tá bom? Para vocês poderem também saber o que é um adventista do sétimo dia. Como é que foi? Foi maravilhoso. O livro ele enfatiza muito sobre a nossa missão para que Jesus volte logo. Aqui tem uns dados de algumas pesquisas que foi feito há alguns anos atrás, com perguntas simples. Se já tiveram ouvido falar sobre nós adventistas, qual era a primeira impressão quando falavam de nós. E, assim, os números não são um número tão bom para nós. E, assim, eles enfatizam o que nós estamos fazendo para levar a mensagem de Deus, levar que Jesus vai voltar. Se nós estamos preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. E, assim, ele também menciona, se nós não prepararmos o mundo para a segunda vinda de Cristo, todo mundo vai levar um choque quando Cristo voltar e muitos irão se perder. Que Deus abençoe você, jovem, que Deus está contando com você, para testemunhar ao mundo de que Jesus virá em breve e que Ele volte na sua geração. Obrigado, Dani. Deus abençoe, viu? Irmãos, eu queria também agradecer à igreja
pelo empenho. Ainda bem que o banco da igreja é estofado, né? Eu fico tão feliz com isso, que às vezes eu vou pregar a igreja e os bancos são de madeira. E aí, imagina, o pregador demora, né? 1 hora, 1 hora e meia, e o coitado do pessoal fica ali sentado naquele banco duro, sai com os bumbum tudo quadrado, né? Mas eu queria também agradecer, então, a igreja por ter participado dessa semana. Eu espero que tenha sido uma bênção para você, porque foi uma bênção para mim. Eu sei que os nossos horários foram ultrapassados, mas eu espero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e na sua mente. Eu não sei se eu teria outra oportunidade de estar aqui pregando para vocês. Então eu fico tão eufórico, porque eu quero falar tudo, né? Não sei se consigo falar tudo, mas eu oro a Deus para que o Espírito Santo faça isso. Eu quero também agradecer a Deus por ter nos guardado até aqui, por ter nos protegido até aqui, por ter nos abençoado com tantas coisas que o Senhor Deus tem nos dado. Eu queria convidar você nessa manhã, o nosso final da semana de oração. Essa semana eu estive falando para 2 tipos de igreja. Nesta igreja. A igreja militante e a igreja triunfante. Não é Deus quem escolhe quem é a igreja militante. É você que decide isso. Alguns estiveram... Hoje a igreja está cheia. Se você olhar, a igreja está cheia aqui, está cheia lá em cima, mas durante a semana a igreja não estava cheia. Mas mesmo se tivesse uma pessoa, também viria aqui, não tem problema. Eu não faço questão da igreja estar cheia. Eu quero só fazer um alerta para você. Aqueles que serão vitoriosos não são somente militantes dessa causa. Eles serão a igreja triunfante. E talvez você que não tinha nenhum compromisso essa semana, não tinha nada para fazer, você simplesmente escolheu ficar em casa. Cuidado para você não ser a igreja militante que vai ficar pelo caminho. Porque a igreja triunfante, ela está buscando a Deus diariamente, constantemente. Talvez na próxima semana de oração, você só pode deixar de estar aqui se realmente você não tiver um outro compromisso. Você deve estar aqui para fazer parte do povo que vai ser a igreja triunfante. Alguns estudam à noite, alguns trabalham à noite, mas alguns escolheram ficar assistindo novela, assistindo jornal, vendo o que o diabo fez durante o dia, sendo apresentado no jornal, e escolheram ficar em casa. E muitos desses que ficaram em casa foram dormir tarde, às vezes até mais tarde do que tivesse vindo ao culto. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, acorda, porque chegou a hora. Nós estamos chegando no momento do fechamento da história deste mundo. E Deus está convidando você para fazer um ajuste na sua vida. Porque sem esse ajuste, não tem céu. Não tem céu para nós. E eu queria convidar você nesta manhã a exaltar e louvar o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque hoje, a sua presença aqui nesta igreja, a sua casa está com as portas fechadas. O seu comércio está com a porta fechada. A sua mesa de trabalho, no seu escritório ou no escritório da empresa onde você trabalha, está vazia. A porta da sua casa fechada, as portas da sua empresa fechada, a sua mesa vazia lá no seu trabalho, está testemunhando que Deus você serve. Amém? Você está dizendo para este mundo, eu não dependo de Mamon. É o Deus do dinheiro e o Deus que sustenta os homens, entre aspas, neste mundo. Eu dependo de, e eu sirvo aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Eu creio neste Deus. Um dia no céu você vai ver que as portas da sua casa testemunharam para o seu vizinho. Mas sabe quando é que esse testemunho é ratificado? Não é no sábado.
Porque no sábado as pessoas veem e dizem, está fechado. Por que está fechado? É porque esse povo aqui, eles fazem parte de uma igreja que guarda o sábado. E isso um dia o Espírito Santo vai usar para convencê-los. E eles veem você no sábado saírem todos arrumadinhos, com a melhor roupa da semana. E eles veem você saindo em família. Mas sabe quando é que esse testemunho é ratificado? Quando durante a semana os vizinhos veem que não é só no sábado que você é adventista. Quando eles veem que durante a semana também há louvores dentro da sua casa. Eles veem que durante a semana também há paz dentro da sua casa. Eles veem que os seus filhos e a sua esposa é bem tratada, o seu esposo é bem cuidado, que não há brigas e discussões, que a vizinhança não escuta essas coisas. É durante a semana que você ratifica que realmente você serve o Deus, Criador dos céus e da terra. Então, tenha esse testemunho verdadeiro. Não sejam falsas testemunhas. Porque aqui na terra uma falsa testemunha é digno de prisão. E no céu mais ainda. Eu quero convidar você nessa manhã agora para louvar o nome do Senhor Jesus. Todos nós juntos adorarmos o Criador dos céus e da terra. E quantos gostariam de participar desse louvor? Levanta sua mão. Amém. Você vai fazer simplesmente a seguinte coisa. Cada final de frase que eu terminar, você vai responder uma palavra só. E a palavra é Jesus. O que vocês vão responder? É um momento de adoração e de louvor ao nome do Senhor Jesus. Então você vai fazer isso com força, com reverência e com alegria. Então o que vocês vão responder? Num tom só. O que vocês vão responder? Amém. Então vamos todos juntos louvar o nome do Criador dos céus e da terra em toda a palavra de Deus. Qual personagem bíblico no livro de Gênesis é a semente da mulher? Acho que vocês estão dormindo, acordaram? Vamos começar de novo. Qual personagem bíblico que no livro de Gênesis é a semente da mulher? No livro de Êxodo é a nuvem de fogo que guia o povo pelo deserto? No livro de Levíticos é o cordeiro pascual? No livro de Números é o serpente de metal? No livro de Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés? No livro de Josué é o príncipe dos exércitos do Senhor? No livro de Reis e Juízes ele aparece a Manoá e diz que haverá um grande libertador para Israel. No livro de Ruth é o nosso parente mais chegado? No livro de Esther é o nosso Mardoqueu? No livro de Jó é o Redentor que por fim se levantará? No livro de Salmos é o Senhor e nosso pastor? No livro de Provérbios, Eclesiastes, ele é a sabedoria de Deus. No livro de Isaías, ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. No livro de Cantares, ele é o nosso noivo. No livro de Jeremias, ele é o Senhor justiça nossa. No livro de Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. No livro de Ezequiel, ele é o homem entre a touceira. No livro de Ageu, ele é o desejado de todas as nações. No livro de Miqueias, ele é o ourives e lavandeiros que está purificando o nosso caráter. No livro de Jonas, ele é o nosso Jonas. Eu quero que o Novo Testamento agora exalte o nome do Senhor Jesus. Eu quero que faça isso com você agora. No livro de Mateus, ele é o nosso Salvador. No livro de Marcos, ele é o Filho do Homem. No livro de Lucas, ele é o amigo de pecadores. No livro de João, ele é a voz de Deus. No livro de Atos, ele é o varão de obras perfeitas. Na epístola de Paulo, é o nosso justificador, nosso santificador, e será o nosso glorificador. Na epístola de Pedro, é o nosso Senhor e Salvador. Na epístola de João, ele é a encarnação do amor. Na epístola de Judas, é aquele que em breve virá com milhares e milhares dos seus anjos. No livro de Apocalipse, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que entrou no seu coração, e você não abre mão dele, para a glória do seu nome. Amém. O Senhor Jesus é um elo de ouro que liga todas as gerações. Ele está descrito em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Irmãos, eu quero falar para vocês nessa manhã a grande vitória que esta igreja vai participar em breve na grande batalha final. Sabe por quê? Porque não existe igreja de Jesus Cristo que não seja salva e que não seja vitoriosa. A igreja é um grupo de pessoas salvas por Jesus, perdoadas por Jesus, que não duvida disso
e que se reúne para celebrar esta imensa salvação e o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês sobre salvos para a vitória, no grande triunfo desta igreja. Vitória sobre o pecado, vitória sobre as nossas paixões, sobre as nossas tentações. Apesar de fracos e frágeis, o Senhor Jesus nos deu um status. E o status que o Senhor Jesus nos deu é de sermos chamados de seus filhos. Filhos e filhas de Deus, participantes desde agora da Assembleia Universal dos Santos. Hoje, você e eu adoramos o Criador pela fé, mas está pertinho o dia que nós vamos fazer isso pessoalmente. Amém, irmãos? Hoje você adorou a Deus, a Jesus, exaltou seu nome só pela fé aqui. Mas eu digo para você que está pertinho o dia que nós vamos reunir com todos os anjos e seres criados de todo o universo para exaltar o grande Criador. A igreja é um grupo de pessoas salvas por Jesus, que não duvida disso, que crê que isso é só uma questão de tempo, que anda com a mente lá no Oriente Celestial, mas com os pés aqui na terra. Sabe, irmãos, não existe igreja consciente da sua missão, consciente da salvação que Jesus deu a ela, que seja morna. Portanto, a igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3, que é descrita como uma igreja morna, uma igreja, entre aspas, equilibrada. Você já viu alguém dizer assim para você: irmão, não faz assim não, seja mais equilibrado. Não busque tanta santificação. Não busque esse negócio de fazer regime alimentar. Esse negócio de mudar para o campo. Não seja tão radical. Seja equilibrado. Vocês são casados? É? Marido e mulher. Ai, que bênção. Olha só, eu vou te falar um marido equilibrado de acordo com o mundo. Um marido equilibrado de acordo com o mundo. Ele é tão equilibrado que ele só te trai uma vez por ano. Olha que bênção. Que marido lindo. Ele é o bonzinho. Ele não é o mazinho, ele é o bonzinho. Você aceitaria esse tipo de marido? Não? Você aceitaria esse tipo de esposa que só te trai uma vez por ano? Sim ou não? E você aceitaria um filho? Mamãe, eu abandonei as drogas, agora eu só fumo uma vez por semana. Mamãe, deixei a maconha, agora eu não fumo mais maconha, eu passo como manteiga no pão. É equilibrado ou não é? Uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana. Irmãos, este equilibradinho que hoje se prega no meio do nosso povo, quando você mistura água quente com água fria, o que acontece? Ela fica como? E isso é chamado de quê? Ponto de equilíbrio. Não é nem quente e nem frio. Ele é morno. Olha que bênção. Olha, ele é equilibrado. Ele é um jovem equilibrado. Ele não está nem lá e nem cá. Nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Ele está no meio do caminho. Olha que bênção. Para a igreja romana, ele está no purgatório. Ele está decidindo ainda se vai para o céu ou se vai para o inferno. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você abre o livro de Apocalipse, no capítulo 3, você vai ver que Deus vai falar de um povo que se tornou o quê? Equilibrado. Ele não é nem um lado e não é nem o outro. E o que Deus vai fazer com esse povo? Vou vomitar da minha boca. Porque vocês estão querendo ser equilibrados. Estão querendo ser equilibradinhos diante do mundo. O mundo prega, beba com parcimônia. Beba com moderação. Nós pregamos, não beba. Não coma
Não traia. Seja fiel. É isso a mensagem da nossa igreja. Agora, o mundo está tentando entrar aqui. Ah, irmãzinha, essa sua saia está muito longa. Está um disparache isso dentro da igreja. Está incomodando. Seja mais equilibrada. Levanta teu joelho. Use um decote decente. Tão decente que desce até o umbigo. Seja equilibrada. Cuidado com este equilíbrio entre agradar a Deus e agradar o diabo. Porque aqueles que estão nesse caminho estarão para sempre para fora do povo de Deus. Você precisa ser, nessa hora, ser o quê? Qual o apelo de Deus para você ser? Você ser quente, ferva. Não seja frio, mas se você entre frio e morno, seja o quê? Frio. Porque o frio sabe que está no frio. O frio sabe que está perdido. Mas o morno acha que está salvo. E esse é o grande problema. Irmãos, não existe igreja consciente da sua salvação que seja morna. Portanto, a igreja de Laodiceia, uma de duas coisas aconteceu. Ou ela nunca experimentou a salvação e não tem consciência disso. Ou ela, tendo experimentado salvação, não conheceu e não permaneceu nela. Eu entendo que esta igreja sabe o que é salvação. O problema é que ela não tem consciência do que é esta salvação. E qual é a parte dela nisso. E por isso ela vive titubeando entre o mundo e o céu. Entre a terra e o céu. Entre o inferno e o céu. No sábado eu estou aqui na igreja, arrumadinho, vestidinho, mas no sábado à tarde estou dormindo para descansar, para ir para a balada à noite. Para ir para o shopping, para o cinema, para a pizzaria, para a churrascaria, sei lá para onde for. Para começar a semana inaugurando com festa. Eu vejo muito badalo e pouco oração. Eu vejo muito tapinhas nas costas, mas pouco choro e clamor e oração no meio do nosso povo. Sabe, irmãos, a igreja de Laodiceia vai despertar. A mesma igreja que está descrita em Apocalipse 3, ela também é descrita em Apocalipse 19. Só que no Apocalipse 19 é uma igreja que agora entendeu a salvação, entendeu o processo que nós estamos vivendo hoje. E agora essa igreja está consciente da sua salvação e certa da sua missão. E qual a missão dessa igreja? Pregar o evangelho a todos língua aí? Mas isso agora é condição para Jesus voltar? Não. Não é mais condição para Jesus voltar. Pregar o evangelho a toda tribo, língua e nação. Porque se isso fosse condição, já aconteceu. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 23. Colossenses 1, verso 23. E eu vou pedir para alguém ler. Vamos ver se o evangelho já foi pregado a toda tribo, língua e nação. Colossenses 1, verso 23. Acharam? Mazinho, você pode ler? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da presença do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a todas as criaturas debaixo do céu, e do qual me tornei ministro. O evangelho foi ou não foi pregado a toda tribo, língua e nação? Já. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, viu, irmãos? Isso vai acontecer. Mas Deus está esperando agora para voltar, não mais isso. O que Deus está esperando hoje está em Parábolas de Jesus, página 69. Quando o caráter de Cristo
for reproduzido pela sua igreja, pelo seu povo, ele virá para buscá-los. Qual a única coisa que vamos levar para o céu? Então, o que está sendo julgado hoje lá no céu, em relação a nós? O nosso caráter. Então, é isso que Deus está julgando. Se o seu caráter não estiver preparado, você não tem condições de receber o selo de Deus. Você precisa hoje buscar e clamar de joelhos para que Deus prepare e mude o seu caráter, para que você seja transformado segundo a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Deus está esperando que a igreja represente o seu caráter aqui na terra. Só que essa igreja hoje, ela está mais apaixonada e flertando com o inimigo do que com Deus. Você, a sua esposa trair você uma vez por ano, nem o seu esposo te trair uma vez só por ano. Mas nós temos traído a Cristo quase que diariamente. Ah, Senhor, só uma novelinha? É só um joguinho de futebol? É só um filminho? É só uma musiquinha? É só um churrasquinho? Só uma Coca-Cola? Só um cafezinho? E nós temos traído o nosso noivo diariamente. E depois viemos com a maior cara de pau. Eu te amo. Meu espírito te ama. Ah, mas o meu corpo não consegue. Ele te trai. Me aceita? Imagine, Mazinho chegar para você, meu amor, eu te amo. Na mente eu te amo tanto, mas o meu corpo não resiste. Mas na mente eu te amo. Você aceitaria isso? Não. Por que Deus tem que aceitar? Se Deus te deu todo o poder à sua disposição para você vencer todas estas coisas, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu quero levá-los essa manhã a visualizar e vislumbrar os últimos momentos da história em que você pode estar participando dessa história. Ou você vai estar de um lado ou de outro, não tem meio termo. E como eu disse essa semana que a comunicação acontece quando eu emito sons e palavras e você pega o seu receptor, os seus ouvidos, capta esses sons e transforma aqui na sua mente numa tela mental para você criar esta imagem e vivenciá-la hoje e agora. Sabe, irmãos, a história do pecado termina de uma forma bem dramática para o povo de Deus. As forças das trevas não se renderão sem uma grande e terrível batalha. E o livro de Apocalipse revela essa história desta grande batalha final que vai ser travada entre o poder das trevas e as forças da luz. Nos momentos finais desta batalha, deste conflito, será dramático para o povo de Deus. E naquele tempo não vai haver neutros. Teremos apenas dois lados contendendo para o triunfo final e pela batalha final. No grande dia do conflito só haverá duas classes de pessoas. E talvez a grande pergunta que eu deva fazer para você neste final de semana de oração é: de que lado você está se enfileirando para ir à batalha? Eu me lembro que no passado, eu ouvi os pastores pregarem e dizerem: jovens, igreja, venham se alistar ao exército do Senhor. E eu digo a vocês hoje, que esse não é mais o convite de Deus. O convite de Deus é um apelo, dizendo para você e para mim, as frentes de batalha já estão organizadas e já estão frente a frente. O meu exército, filho, está avançando. Você vem conosco ou fica com o inimigo? O exército de Deus está avançando. Filhos fiéis de Deus têm vindo para a igreja, têm se unido. E os fiéis de Deus aqui estão vivendo uma mornidão. Estão se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. E avançando para a grande e terrível batalha. Mas não do lado de Deus, mas do lado do inimigo. A grande pergunta nesta manhã é: de que lado você está se alistando? E sabe quando é que você se alista ao exército de Cristo? Quando você decide crucificar o seu eu, que é o exercício da sua vontade. O exercício da sua vontade naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você cheira,
naquilo que você toca e naquilo que você come. É por essas vias que Satanás tem vencido você ou Deus tem triunfado em você. Quando você escolhe ver o que Deus agrada, você diz, Senhor, eu gosto de ver isso, mas eu sei que isso não te agrada. Por isso vou crucificar a minha visão. Não vou permitir ver estas coisas, para ver somente o que te agrada. Senhor, eu gosto de ouvir certas músicas, mas eu sei que essas músicas não te agradam. Por isso, eu vou fazer a tua vontade e vou ouvir aquilo que te agrada, e não mais vou ouvir aquilo que me agrada. Olha, Senhor, eu gosto de uma picanha bem passada, de um frango empanado, de um steak de frango, de hambúrguer. Mas eu também gosto de chocolate, eu gosto de açúcar, eu gosto de doce, eu gosto de Coca-Cola, refrigerante, McDonald's. Mas eu sei que, Senhor, isso não te agrada. E eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua vontade. Ontem eu falei para vocês que eu fui pregar num acampamento de jovens, ontem de manhã e ontem à tarde. E talvez eu volte para lá agora à tarde para encerrar com eles. Eu fiquei muito feliz com a alimentação. Eu cheguei lá e estavam vários jovens, não era só adulto não, tinham vários jovens. E eles serviram legumes, cereais. A única coisa cozida que tinha, eu não estou falando contra cozido. A gente pode comer coisa cozida, tá ok? Ela só não precisa ser a maioria do nosso prato. Era um grão de bico. E as pessoas estavam ali comendo, os jovens falaram assim, olha, mastiguem bem o alface, mastiguem bem a rúcula, mastiguem bem a couve, mastiguem bem a cebola. A mistura disso aqui é melhor que você misturar com isso aqui, não misture com aquilo ali, coma bem o tomate. Os jovens falando isso. E foi isso que eu comi lá com eles ontem. E eles estavam felizes da vida. E no acampamento tinha piscina, campo de futebol, barquinho lá para eles brincarem no lago. E sabe o que eles estavam interessados? Em ouvir a palavra. Ele falou assim, irmão, isso aí é para depois, se der tempo. Primeiro a gente quer ouvir a palavra de Deus. O que vem em primeiro lugar para você? Divertimentos? O mundo? Ou as coisas de Deus? Buscai, pois, em primeiro lugar? E o que vai acontecer com as outras coisas? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu fico, às vezes, estarrecido. As pessoas passam 2 horas em frente à televisão assistindo futebol, mas quando vem para a igreja, se passar de meia hora, já cansou, está a hora de ir embora. Já cansei, ficar aqui já me deu canseira, vamos para casa. Mas fica no cinema 2, 3 horas assistindo um filme e não se cansa. Você tem investido no avanço do Evangelho da causa de Deus? Você tem investido no avanço desta obra? Sim, invisto. Todo mês eu dou 5 de oferta. Olha que bênção. E é assim, quando vai passando a cestinha, faz a propaganda para os jovens, ó. 5. Nossa! 5 você está dando. Pois é, 5. E todo sábado vai para a locadora, locar um videogame, locar filme. Nem faz mais isso, né? Isso é da minha época, né? Hoje é Netflix. Grava, paga por mês 29, 50, 60, R$200 para ter um TV a cabo em casa, para investir nos filmes de Hollywood, para assistir os sermões de Satanás sendo pregado dentro de casa. Eu pergunto, em qual evangelho você está investindo para o avanço? Evangelho de Satanás ou evangelho de Cristo? De que lado você está investindo? Que lado está avançando? Sabe, irmãos, Deus em breve ordenará os anjos para que soltem os ventos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. O Espírito Santo de Deus está sendo retirado paulatinamente da terra.
dos ímpios, não dos salvos. Os salvos permanecerão com ele. Satanás, então, vai começar a tomar posse daqueles que estão sendo selados por ele. Vocês já viram alguém possuído pelo inimigo? Quem já viu, levanta a mão. É bonito, né? É algo gostoso de ver, né? É terrível, horrível, arrepilante. Você perde a noção de com quem você está falando. A pessoa fica transtornada. Eu já vi isso. Horrível. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção aqui, ó. Dentro em breve, quando a porta da graça se fechar, haverá um selamento sobre os filhos de Deus, que receberão o selo de Deus, e ficarão completamente repletos do Espírito Santo. E haverá também um selamento dos filhos de Satanás. E haverá um endemoniamento coletivo e mundial. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas serão totalmente possuídas pelo diabo. Elas não terão poder de escolha, porque o poder de escolha quem dá é o Espírito Santo em você. Se chama livre-arbítrio. Mas quando estiver decidido o destino dessas pessoas, o Espírito Santo não mais atuará nelas e sairá delas. E estará somente com os santos até a volta de Cristo. Porém, os ímpios receberão o selo da besta e serão possuídos completamente pelos anjos maus. Vocês estão tendo ideia do que em breve vai acontecer, irmãos? Pois é isso que vai acontecer em breve. Apocalipse 16 vai nos falar sobre as pragas que virão nos nossos dias. E nós vimos esta semana, ontem, que aqueles que estiverem escondidos no santuário de Deus, dentro da arca de Deus, não serão atingidos por essas pragas. E olha só o que diz a primeira praga. O anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça, e houve o que entre os adoradores da besta? Uma chaga e uma úlcera má e maligna. E os homens mordiam a sua boca de dor. Mordiam a sua língua de dor. De tanta dor que estava causando esta praga. Eu vou perguntar para você que é adventista do sétimo dia. Quantas pragas teremos? Estas 7 pragas são mundiais ou locais? As 4 primeiras pragas, elas são locais. E as 3 últimas pragas são universais. Elas acontecem no mundo inteiro. E vocês vão entender já já por quê. Então o primeiro anjo voou e derramou a sua taça sobre o trono sobre os adoradores da besta. E os adoradores da besta tiveram uma chaga má e maligna. E aí veio o segundo anjo e derramou a sua taça onde? No mar. E o que aconteceu com os animais marinhos? Morreram. E pelas ondas eles boiaram e foram levados para onde? Para a praia. A senhora White diz que os homens não darão conta de enterrar esses animais. E eles vão ficar na praia, apodrecer, e vão contaminar o ar e levar os homens à loucura. Você já foi na feira? Tem uma barraquinha que vende um negocinho que nada, que cheira bem gostoso, não cheira? Peixe cheira gostoso, irmão? A barraquinha de peixe? Mas ele não está podre. Agora pega esse peixe, leva para sua casa, fecha a sua casa, sai por 7 dias e deixa esse peixe em cima da pia. Quando você voltar, o que vai acontecer com a sua casa? Os vizinhos estão doidos de alegria. Aquele cheirinho gostoso, dá até para passar debaixo do sovaco. Peixe podre cheira muito mal. É terrível o cheiro. Portanto, se você tem investimento na praia, casa na praia, é bom você vender. É bom você sair de lá. Porque esses animais vão para lá. E a senhora White diz que o homem não dará conta de enterrar esses animais. E eles vão contaminar o ar e levar o homem à loucura. Essa é só a segunda praga. E as águas se transformam em sangue. Mas aí, você ainda abre a torneira, sai água. Você vai tomar banho, sai água. Você dá descarga, sai água. A água da geladeira é água. Mas aí vem a terceira praga.
E voou o terceiro anjo e derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas. E o que aconteceu com essas águas? Transformaram em sangue. A senhora White diz que quando esse anjo derramar a sua taça, diz que a vegetação ao redor vai morrer tudo. O verde em volta dos rios estará tudo seco. E se você estiver vivo agora, nessa época, e você passar por um rio desse, você vai ver peixes boiando, mortos nas margens dos rios. E você vai ver milhares e milhares de animais, aves, mortas nas beiras dos rios, porque foram buscar água e não encontraram. E morreram ali. E agora, estas águas que são atingidas pelos anjos, ela atinge também as fontes das águas, os lençóis freáticos. Então a vegetação morre. E agora, quando você abrir a torneira, se você não está selado com o selo de Deus, o que vai sair? Você vai tomar banho, o que vai sair? Você vai abrir a geladeira, o que vai ter? Vai dar descarga. Vocês estão imaginando o caos? Essa é só a terceira praga. E eu particularmente creio que esta praga das águas acontece na América Latina. Aqui, do México para baixo. Você sabia que as 10 pragas do Egito eram 10 divindades que os egípcios adoravam e que Deus estava tentando convencer os egípcios a se converterem ao Deus de Israel? Tentando mostrar para eles que o Deus que eles estavam adorando não era capaz de livrá-los e que eles precisavam acreditar no Deus de Israel e confiar neles. Então, cada uma das pragas do Egito era uma divindade que Deus estava colocando por terra, mostrando para os homens que eles não podiam crer naquilo. Se nós vamos para o tempo do fim, existe um homem chamado Daniel Mastral. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem vários livros. Um deles chama-se Filhos do Fogo. Ele era satanista de alto grau e saiu de lá e se tornou um cristão. Tem vários testemunhos deles na internet, você pode olhar lá. Ele diz que o globo terrestre está dividido em governos ou principados e que existe uma entidade chamada Baal. Olha só. Que é Beuzebu, Asterote, Asmodeu e Leviatã. E cada uma dessas entidades se reportam a Lúcifer. E cada uma dessas entidades está sobre uma área do globo terrestre. E a entidade que está governando a América Latina é Leviatã. Vocês já leram na Bíblia sobre o que é Leviatã? É o monstro, o demônio das águas, das profundezas. E olha que coisa interessante. Quando você olha para a América Latina, você vai ver que as divindades adoradas aqui na América Latina ou saíram dos rios ou do mar. Qual é a principal deusa do mar no Brasil? De onde ela saiu? Qual é a principal padroeira do Brasil? Saiu da onde? Dos rios. Vocês estão entendendo? Se Deus quiser mostrar para esse povo que Deus que eles adoram não é capaz de livrá-los, onde vocês acham que as águas vão se transformar em sangue? Agora é a quarta praga agora. Qual é a quarta praga? Derramou o seu anjo uma taça sobre o sol. E o sol fez com que aquecesse e abrasasse os adoradores da besta. E eles morreram queimados. Agora olha que coisa interessante. Qual é o dia de guarda? Qual é o dia de guarda, de acordo com a Bíblia? O sábado. Qual é o mandamento? O quarto mandamento. Qual é o dia de guarda a igreja romana prega? O domingo. Qual é o mandamento que eles mexeram? E como é que é chamado o domingo para eles? O dia do? Qual é a quarta praga? Deus está mostrando para eles que o Deus que eles escolheram guardar, o domingo, o dia que eles escolheram adorar, e adorar o sol, é o quarto mandamento, mostrando para eles, esse Deus não é capaz de livrá-los. Por isso ele vai aquecer o sol, mostrando para os adoradores da besta
que eles estavam errados. E que o dia que o Senhor deixou escrito na palavra dele é o sábado do Senhor teu Deus. E ele é o quarto, e também ele mandou a quarta praga. Olha só que coisa interessante. Quando você olha para estas pragas, eu quero só fazer um relance dos efeitos da praga. Um relance só. Vamos imaginar que a praga das águas aconteça no nosso país. Quantos aqui que trabalham e que se sustentam por si só, ou seja, ele não depende dos pais, não tem conta em banco, levanta a mão. 1, 2, 3. 3. Não achei mais ninguém. Então você tem um negocinho que se chama dinheiro eletrônico. É ou não é? E é um quadradinho assim, né? Aí você vai para a igreja, amanhã é sábado, você vai no posto de gasolina e vai pagar. Como é que você paga? Aí, o posto de gasolina para funcionar precisa do quê? Energia. Como é que se gera energia no nosso país? Hidro? Será que funcionaria sangue elétricas? Vocês acham que o sangue seria capaz de gerar essas bobinas? Vocês estão imaginando agora o nosso país sem energia? Agora imagine o estado de São Paulo sem energia. Só a capital. Não vamos ficar o estado, não. Só aqui, a capital que vocês conhecem aqui. Imagine o trânsito. Nem um semáforo funcionando. Nem trem. Nem os corredores de aqueles ônibus elétricos. Nem um posto de gasolina funcionando. Nem um supermercado funcionando. Nem um hospital funcionando. A polícia não vai ter comunicação. O seu celular vai sair do ar. O WhatsApp também não vai funcionar. Você está imaginando o caos? Vocês estão vendo a consequência de se ficar na cidade nesse tempo? Vocês estão entendendo por que Deus está falando, filhos, saiam das cidades? Mudem para o campo. Aí as pessoas falam assim, mas e quem vai pregar o evangelho na cidade? É a primeira pergunta que fazem. A primeira pergunta que eu respondo na hora é assim, você está pregando? Você na cidade está pregando? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta a segunda resposta que eu dou é o seguinte, a senhora White diz que nós devemos ter postos avançados, morar no campo, assim como Enoque, e vir para a cidade pregar. Graças a Deus estou morando no campo, já vai fazer quase 2 anos. 1 ano e uns quebradinhos. Mas eu tinha morado uma etapa lá e depois voltei para a cidade. Graças a Deus o Senhor nos levou para o campo. Eu pergunto, esse é o desejo de Deus para nós ou não é? Quando você olha para Abraão e para Ló, quem escolheu morar na cidade? O sobrinho, Ló. Da família de Abraão, alguém se perdeu? Sim ou não? Ninguém. E da família de Ló? Quem? A esposa e também as filhas. As filhas foram salvas da queimada, do fogo que desceu sobre Sodoma. Mas elas morreram depois, perdidas. E elas adulteraram não, elas fornicaram com o pai. Será como é que é o nome que chama isso? Incesto, né? E elas se perderam. Da família de Ló, o único que se salvou foi Ló. Porque permaneceu na onde? Irmão, vocês estão vendo uma analogia que Deus está falando para a gente? Filho, você quer ficar na cidade? Você vai correr o risco de perder seus filhos, sua esposa? Ou você quer ir para o campo e buscar a salvação de todos? Irmãos, eu não estou fazendo para você fazer loucura. Eu vou vender minha casa e vou embora para o campo. Porque não é isso que Deus quer. Eu costumo dizer que quem está pensando em ir para o campo, se não fez nada, está 2 anos atrasado.
Porque leva em média de 2 a 4 anos para você se preparar, se ajeitar, se arrumar para ir para o campo. Não é para assim, eu ouvi a mensagem, é para ir para o campo. Não é para fazer isso, que isso é loucura. Isso dá mau testemunho. Você tem que se preparar. E a primeira coisa para você se preparar para ir para o campo é restaurar o altar da família dentro de casa. Para que Deus una esta família, una os filhos, una a esposa, una o marido. E então, Deus vai mostrar, filho, já tem um lugar para você. Senhor, muito obrigado. Você não vai sair que nem louco procurando. Esse aqui. Mas é esse aqui que Deus escolheu? Não. Você vai fazer a vontade de Deus na hora certa, no tempo certo. Eu não estou falando para você decidir ir embora para o campo agora. Eu estou falando para você, Senhor, eu não tenho vontade para o campo, mas se essa é a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. E se o Senhor abrir as portas, nos dirigir, nós vamos. É uma decisão, não é uma ação. Eu estou convidando você a tomar uma decisão. Senhor, eu não gosto, não gostaria, mas eu sei que esse é o seu plano. E se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Porque é a sua vontade, eu não quero fazer a minha vontade. Então você toma a decisão. E aí Deus agora começa a preparar o caminho e os meios e os métodos para você ir. E cada dia Ele vai revelando para você, filho, agora faz isso. Agora faz aquilo outro. Agora, filho, encaixota os móveis e está arrumado o lugar para você. Deus vai organizando as coisas. Não é com loucura, viu, irmãos? A quarta praga acontece e há uma grande, terrível comoção no mundo. E sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer que você é o culpado do caos no mundo. Porque você não quer guardar o domingo. Você quer continuar com um pouquinho de gente, um restolho de gente, guardando esse dia. Agora que o mundo alcançou a paz mundial, você agora, esse pouquinho de gente, está tumultuando, está atrapalhando a festa. E eles vão vir para cima de você. Sabe o que você ouve? Quando você ouve esse nome, o que vem na sua cabeça? Terrorista. O que vem na sua cabeça? Homem-bomba, morte, explosão. É o que vem na nossa cabeça? Eu digo para vocês, hoje o mundo olha o nome terrorista com bons olhos. E você, quando pensa num terrorista, você já orou por ele? Você já orou por algum terrorista, irmão? Você já pediu a Deus para que converta o coração dele? Para que ele se arrependa? Agora eu digo uma coisa para vocês. Assim como o mundo hoje olha para um terrorista, e você também olha para um terrorista e nem sequer ora por ele, em breve a palavra terrorista vai ser trocada por adventista. E nós estaremos estampados nos jornais, e nas capas de jornais, e nas mídias, mostrando que nós somos a escória do mundo. Nós somos o povo que está causando tumulto no mundo, trazendo o juízo de Deus sobre a terra. E nós temos que ser eliminados da terra. Então eles se unem agora para editar uma lei. E esta lei, quem passa para eles editar é o próprio Lúcifer. E ele é quem dá a dica, olha, faça uma lei e determine um prazo para que este povo seja morto dentro desse prazo. Assim como foi nos dias da rainha Esther, o prazo será dado. Então a Senhora White diz que eles avançarão sobre o povo antes do prazo. Eles não vão aguentar esperar. Sabe, irmãos? A grande vitória desta igreja acontece entre a sexta e a sétima praga. É o triunfo final desta igreja. E ele será o grande triunfo desta igreja e você finalmente pode participar dela. A minha pergunta nesta manhã, estará você entre os vitoriosos? Os versículos nos mostram uma descrição sobre essa grande e terrível batalha final. O dragão, o espiritismo, a besta, o poder romano, o falso profeta, o protestantismo apostatado, já estão identificados por todos nós. Nós já sabemos quem são esses poderes. A besta, o poder romano. O falso profeta, o protestantismo apostatado na América do Norte. O dragão é o espiritismo. Nós identificamos a besta, o falso profeta. Mas você é capaz de identificar o espiritismo na sua vida hoje? Será que hoje a Senhora White disse que no tempo do fim haveriam sessões espíritas dentro dos lares dos filhos de Deus?
Você consegue imaginar um ancião da sua igreja, um líder da sua igreja, você, membro da igreja, participando de um ritual espírita dentro da sua casa? Você não consegue imaginar, mas isso acontece. Você forma um semicírculo com o sofá da sua casa, uma meia-lua, se assenta num altar de 39, 42, 50 polegadas e a sessão espírita começa e você participa disso. Você vê crianças assistindo desenhos onde o desenho animado leva tiro e não morre, onde resolve seus problemas se vestindo de mulher. E você vê sessões nos filmes, nas novelas, até mesmo no telejornal. Sessões espíritas dentro dos nossos lares. Vocês estão entendendo que aquele negocinho quadrado, se não souber dominar ele, ele se torna um instrumento de Satanás dentro do seu lar? Sim ou não? Cuidado com isso. Esse instrumentinho quadrado, esse altar quadrado de 39, 42, 50 polegadas. Eu conheci uma irmã que dizia o seguinte: eu comprei uma TV para assistir Fé para Hoje e perdi foi a minha fé para sempre. É isso que ele vai fazer em você. É isso que aquele quadradinho vai fazer na sua vida. Sabe, irmãos? É hora de nós fazermos uma reforma na nossa vida. É hora de fazermos uma reforma na nossa saúde. É hora de atentarmos para a reforma da nossa alimentação. De atentarmos para a mensagem de temperança que Deus nos deu. De atentarmos para as mensagens espirituais que Deus está nos enviando nesses últimos momentos. De olhar para a mensagem de Laodiceia. De olhar para esse estágio de mornidão. De estarmos atentos à mensagem da justiça pela fé. E de abrir o nosso coração diariamente para que o poder de Deus entre em nosso coração e transforme a nossa vida. A batalha do Armagedão será um grande dia de vitória desta igreja. E a pergunta é, você vai ser vitorioso com ela? Na batalha do Armagedão, ela só aparece uma vez na Bíblia, de forma clara. E ela acontece nessa batalha no tempo do fim. Os filhos de Deus e os anjos maus, o dragão e o espiritismo, os ímpios, os reis da terra e os próprios inimigos vão enfrentar você face a face. Você está preparado para enfrentar isso, irmãos? De que lado você está indo para esta batalha? A serva do Senhor nos dá um conselho para que nós estudemos o derramamento da 7ª e última praga. É hora de lapidar o nosso caráter. Ela diz assim sobre o anjo de Apocalipse 18, ela diz assim: quando a terra for iluminada com a glória do anjo, com a mensagem do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono. Portanto, haverá um despertamento mundial, irmãos. Você vai ser ou despertado pelos anjos maus, ou você vai ser despertado pelos anjos de Deus. Haverá um despertamento coletivo. De que lado você vai ser despertado? Sabe, irmãos, eu vejo que Satanás ele vai à frente no meio desses movimentos carismáticos, fazendo cura, aparecendo pessoas, ressuscitando pessoas. Ele já está à frente disso. E a gente pergunta, por que isso não acontece na nossa igreja? É por causa da dureza do nosso coração. É porque nós estamos mais encantados com a vida palestiana dessa terra, com micro-ondas, geladeira, fogão. Você não está nem aí para pensar que esse negócio é esse de ir para o campo, de largar tudo aqui e ir para o campo. Eu não. Lutei tanto para ter isso aqui. Eu vou ficar aqui. Pois fique. Mas escolha as consequências da sua escolha. Sabe, nós estamos encantados com as belezas deste mundo. A porta da graça vai se fechar quando ouvir o grito. Aí vem o noivo para os adventistas. E nós vimos ontem que este grito, aí vem o noivo, é o decreto dominical sendo implantado, que vai despertar as virgens prudentes e as virgens loucas. Portanto, meu irmão, se você não estiver pronto quando o decreto sair, não pense você que você vai ter tempo para se preparar depois. O tempo é agora. O momento é hoje, não é para depois. Sabe, um dia Tiago White, depois da grande decepção, tem uma história bem interessante dele. Diz que depois dessa grande decepção, então o povo começou a perseguir e começou a criticar o movimento adventista. Então Tiago White um dia foi chamado para pregar. E naquele tempo, a plataforma não entrava aqui de trás.
A plataforma entrava lá do fundo e eles iam pelo corredor. E a história diz que Tiago White, depois daquela grande decepção, naquele dia ele estava tão triste. Eles tinham anunciado o dia e a hora. E diz que então Tiago White foi entrando cabisbaixo, cabeça baixa, no fundo da igreja. E ele entrou cantando um hino. E o hino era: do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá este evento faustoso, mas o dia não sei. E ele entrou cantando. E disse que toda a igreja começou a chorar e a cantar com ele. O dia eu não sei, mas eu sei que ele virá. E eles continuaram pregando e anunciando. Ele virá. Mas quando? Eu não sei. Mas vou pregar até o fim. E eles continuaram pregando essa mensagem. Você também não sabe o dia, nem a hora, e nem eu. Mas você ainda aguarda? Você ainda espera por esse dia? A batalha final, a grande triunfo desta igreja está prestes a acontecer. E sabe quando vai acontecer? Os falsos profetas vão se levantar. Apocalipse 17, verso 14 vai se cumprir, mas nós teremos a vitória com o Cordeiro. De que lado você vai estar? O fechamento da porta da graça acontece para os adventistas no decreto dominical. Ou você vai estar de um lado ou de outro. As igrejas fecharam suas portas. O último sermão foi pregado. O Espírito de Profecia já não está à nossa disposição. A Bíblia também não está mais à nossa disposição. Agora você vai querer aquilo que você desprezou por toda a sua vida, mas você não vai achar. E vai se cumprir então Amós, capítulo 8, verso 11, onde Deus vai enviar fome, mas fome da sua palavra. E muitos andarão de um lado para o outro, mas não encontrarão. Agora é o momento. Uma série de fenômenos começam a acontecer. Os eventos espetaculares de Deus começam a acontecer sobre a terra. Eu quero que você comece a imaginar essa cena agora. Estas cenas espetaculares, a voz de Deus vai ser ouvida pelo seu povo. Deus dá um golpe final para encerrar a história do pecado. E Ele lança trevas sobre a terra. Há uma grande escuridão. O arco-íris de Deus então brilha do seu trono, ilumina somente os salvos que estão na terra. E ouve-se a voz de Deus, e uma sucessão de sinais e prodígios e terremotos e furacões deixam a terra desolada. Os rios param de correr, a voz de Deus estremece a base do planeta, o mar é agitado, ilhas são açoitadas, os portos são tragados pelo mar, e há uma grande chuva de saraiva de pedra, e as cidades soberbas são derrubadas no chão. Deus Todo-Poderoso diz: basta! Chega dessa obra de pecado. Eu vou buscar os meus filhos. Há uma ressurreição então. E essa ressurreição especial começa pela voz de Deus. E todos aqueles que morreram na voz do terceiro anjo de 1844 até a vinda de Cristo ressuscitam ao som dessa voz. Há um grande e terrível terremoto, diz Joel capítulo 2. Esse grande e terrível terremoto abala os alicerces da terra. Vira a terra ao contrário, o sol e a lua aparecem. E quando Deus chama os seus filhos à vida, a senhora diz que, num momento, anjos maus em forma humana guiam as turbas com armas para matar os filhos de Deus. Agora eu quero que você imagine você correndo e fugindo pelas montanhas. E quando você chega no topo da montanha, lá em cima, a redenção está prestes a acontecer. E quando você chega no topo da montanha, você olha para a direita, multidões de anjos e pessoas más com tochas. Você olha para sua frente, multidões vindo.
para a esquerda, atrás. Não tem para onde fugir. A pena inspirada diz que então nós caímos de joelhos, levantamos as nossas cabeças e clamamos a Deus, dizendo: porventura, Senhor, morreremos aqui? É o nosso fim. Acabou. E diz que quando você cai de joelhos, neste momento, um grande, terrível terremoto acontece. Os ímpios são tragados por esse terremoto. E abrem-se as sepulturas e levantam os salvos de 1844 para cá. Os que morreram na fé do terceiro anjo e guardaram o sábado ressuscitam glorificados. E os anjos começam a reunir esses salvos com os que estão vivos sobre as montanhas. E quando eles reúnem esse povo, Deus agora faz o concerto de paz. E agora, depois do concerto de paz, Ele marca com você o dia e a hora da vinda de Cristo. Eventos finais diz isso. Então, Deus faz o pacto com você. Você consegue imaginar essa cena? Você ali no topo da montanha, seu pai, seu avô, seu tio, seu filho, sua mãe, que morreram nesta fé, já estão ali do teu lado. Estão vivos, já estão glorificados. E agora você só precisa esperar o dia e a hora que for marcado. Você consegue imaginar? Tem uma história interessante chamada de Charles Fitch. Charles Fitch, ele, no verão, no frio do tempo dos Estados Unidos, no tempo de 1844, no dia 10 de outubro de 1844, ele faleceu. Quantos dias antes do dia 22? 12 dias. E diz que na morte de Charles Fitch, os seus filhos, a sua esposa e os seus amigos não choraram. Porque dali 12 dias, o mestre viria e ele seria ressuscitado. Era uma esperança que eles tinham. Então ninguém chorou na morte de Charles Fitch. Ele contraiu uma pneumonia que pegou no lago, nos Estados Unidos, no frio, e ele morreu. Só que chegou o dia 22 de outubro e Jesus não voltou. Você consegue imaginar a dor desta mãe e desses filhos que não choraram no enterro do pai? Porque 12 dias depois o pai estaria com eles. E eles também morreram. Mas morreram nesta esperança. Ele vai ressuscitar nessa ressurreição especial. Sr. White, Tiago White, Charles Fitch, seus filhos. Mas também haverá uma ressurreição daqueles que perseguiram a Cristo e que mataram a Cristo e perseguiram seus fiéis de todas as épocas. Mas eles não ressuscitam glorificados. Eles ressuscitam da mesma forma com que morreram. Aí, depois dessa ressurreição, Deus marcou o dia e a hora, Mazio. E sabe o que acontece? Quando Deus marca com você o dia e a hora, eu fico imaginando que eu vou estar assim. Tá chegando? Tá chegando? Tá na hora. Vou ficar que nem o burrinho do Xereque. Tá chegando? Tá na hora. Já é hora. É amanhã? É amanhã. Quanto tempo? Daqui a pouco. E aí os glorificados olham para o céu. E quando eles olham para o céu, eles veem uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão do homem. E há um clarão ao redor dessa nuvem. E de repente, o céu começa a se abrir. E seres celestiais começam a surgir nas nuvens. E você vê uma glória infinita no céu. A luz do Filho de Deus e de todos os anjos. E sabe o que acontece, irmão? De repente, na sua frente, aparece um ser majestoso, olhando para você. Você nunca viu ele. Você nunca conversou com ele.
Mas ele foi designado por Deus antes da sua mãe saber que estava grávida. Deus disse para este anjo: desce e cuida dele, do José, da Maria, do Joaquim, do Manuel, do Mazinho. É o seu anjo da guarda. A sua mãe nem sabia que estava grávida e ele já estava ali. Deus já tinha dito: desce, fica com ele até o fim. E hoje o seu anjo está aqui. Hoje ele está aqui do seu lado. Eu fico feliz que essa igreja tem mais de 4 metros de altura, porque eles não caberiam aqui se fosse mais baixo. Eles iam ter que ficar mais arcadinho, né? E de repente esse anjo olha para você, você nunca viu ele, mas quando você o vê, você vai entender que ele é o seu anjo da guarda e ele é tão familiar a você, tão próximo de você, sabe tanta coisa de você. E sabe o que esse anjo vai dizer? Filho, ele não vai descer. Nós é que vamos para lá. E vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. Você vai ser atraído agora. E de repente, você começa a subir. Subir. E vai subindo. Subindo. Você agora já está nas nuvens. E você vai vendo cada vez mais de perto o seu Senhor e seu Salvador. Famílias agora são reunidas pelos anjos. Há grandes abraços. Alegria. Porque acabou. Encerrou a história do pecado. Acabou. E agora nós viveremos para toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente começa então a subir. E o Senhor Jesus vai levar a gente para uma lua de mel de 7 dias. 7 dias passeando por este universo. Via Láctea, Plutão. Eu quero dar uma sentada nos anéis de Plutão, balançar as pernas lá. Eu lembro que quando eu trabalhava no Boticário, eu era tesoureiro do Boticário, eles me deram um carro para trabalhar, porque eu levava dinheiro para um lado e para o outro das lojas. Eles me deram um Monza. Tem gente que nem sabe o que é isso, viu, Mazinho? Mas era um Monza automático. Naquela época chamava hidramático. Ele era automático. E ele era 2.0i. Olha que coisa. 2.0i. Significava que ele tinha injeção eletrônica. Coisa glória. E eu lembro que eu saía do Boticário à noite, às vezes 1h da manhã, para transportar. E eu ia com os malotes para casa. Cheio de dinheiro no porta-mala. Olha que coisa louca. E eu pegava a rodovia Campinas Multimor, que não tinha radar. E eu falava assim, eu era jovem, né? Vamos experimentar essa máquina. Vamos ver se esse 2.0i mesmo funciona. Aquilo voava, parecia um avião. E eu me lembro que numa dessas minhas idas para casa, à noite, de madrugada, voltando do trabalho, eu falava: Senhor, por favor, me dá uma asa 2.0i com ignição eletrônica, que eu quero dar cada rasante, quero dar cada voo. Encomenda essa asa para mim, Senhor. Hoje tem asas muito mais sofisticadas, muito mais avançadas. Sabe, jovem, no céu, você vai dizer para sua mãe: mãe, vou dar um passeio. Onde você vai, filho? Mãe, vou lá em Plutão. Quanto tempo, filho? Uns 100 anos. Mais rápido assim, filho. Então nem compensa a viagem. Só 100 anos. A eternidade é eterna. Não tem tempo. Não estamos mais presos a isso. E lá no céu, a gente vai começar a fazer essa viagem de 7 dias. Você está imaginando você subindo? Conhecendo o planeta, os planetas que Deus criou. E agora a gente chega na entrada do céu, na porta do céu, Betelgeuse. Nós passamos pela constelação de Órion, como nós vimos ontem, e vamos agora entrar por ela. E quando a gente entra, a gente vê uma cidade toda brilhante, feita de ouro puro.
Não é 18 quilates e outro que morde. É tudo puro, reluzente. Um rio cristalino, lindo. Minha esposa é louca por uma piscina. E como eu não tinha condições de fazer uma piscina para ela, porque não tinha espaço, eu comprei aquelas piscinas de plástico. 10 mil litros, irmãos. Dava até para mergulhar. E um dia a gente na piscina, deitado lá à noite, a gente ainda não tinha filho. Ela falou assim, amor, eu tô a fim de protocolar um documento. Advogada, né? Já vem com esse negócio de protocolo, né? Eu tô a fim de protocolar um documento. Eu falei, que documento, amor? Na portaria do céu. Por quê? Eu vou entrar com um pedido. Que pedido? Para fazer um desvio no rio da vida. Pra quê? Uma piscina no fundo da minha casa. Que bênção. Tá bom, amor. Protocolo lá. Faz esse pedido. Tem certeza que Deus vai liberar. Vai liberar esse desvio no rio da vida para você fazer uma piscina no fundo da sua casa. No céu teremos 2 casas. Uma na cidade, que vamos uma vez por semana. E uma no campo. A da cidade, Deus vai construir. Mas a do campo, é você que vai construir. E Marcos, sem financiamento da Caixa. No céu, nós teremos 2 profissões. Jardineiro e pedreiro. Olha que bênção. Se você já aprendeu aqui na terra, vai ensinar a gente no céu. Jardineiro e pedreiro. Cuidar do nosso jardim e construir a nossa própria casa. Sem pagar aluguel. Sem fazer empréstimo. E sem deixar de dormir à noite. Porque está construindo. Que bênção. Casa do céu vai ser construída por você. A sua casa. E sabe, irmãos, o céu será um lugar muito gostoso. Só que quando a gente chega agora, antes de entrar para a cidade, Deus reúne todos os salvos. E os anjos correm, entram nos apartamentos e pegam das prateleiras feitas em ouro que está lá no apartamento uma coroa. Todas as coroas têm uma estrela. Pelo menos uma. Algumas têm mais, mas pelo menos uma estrela. E este anjo agora vem e se coloca do teu lado. E de repente, um ser majestoso sai do centro da cidade e agora vem novamente na sua direção. E quando ele vem na sua direção, conforme ele anda, você vê que as suas vestes se movimentam e você vê que tem feridas na mão dele e no pé dele. E essa pessoa vem vindo à sua frente e vai se encontrar com você. E você olha para o anjo, este anjo que está do seu lado, o seu anjo, e pergunta, é ele? Ele diz, é. E agora, ele chega na sua frente, Mazinho. Ele pega a coroa da mão do anjo e vai colocar sobre a sua cabeça. Ela não pesa, ela não machuca, ela não dói. E agora Jesus vai abrir os braços para você e vai te dar um gostoso abraço. E você vai ouvir aquilo que somente João, um apóstolo amado, ouviu. O Senhor te diz que João deitava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E quando você colocar a cabeça no peito de Jesus, você vai ouvir o seguinte. Tum, 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 tum. E você, num misto de alegria, Senhor, eu estou ouvindo o som do coração do meu Salvador. Que abraço gostoso! E o Pai disse para você, filho, que saudade. 6.000 anos eu tenho esperado por isso. Filho, você me foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo eterno dos filhos de Deus. E agora a gente entra para a cidade. E quando a gente entra para a cidade, nós recebemos uma harpa e uma palma. Já fomos vestidos com as vestes brancas.
De repente, anjos começam a correr de um lado para o outro, pegando algumas pessoas e levando para um lugar separado no céu. E esses anjos colocam essas pessoas todas enfileiradas, umas aqui em cima, embaixo assim. E de repente você percebe que você está lá no meio desses que estão separados. E o Senhor Jesus vai dar o tom para um coral de 144.000 vozes. E o coro dos 144.000 vão levantar as suas vozes e cantar um cântico que somente eles podem cantar, porque fala da experiência que eles viveram no tempo do fim. Você é um candidato a ser um deles, a ser um dos 144.000 que vai cantar um cântico especial. E quando eles levantam as suas vozes, cantam e clamam a Deus. E quando eles terminam de cantar, todos os salvos de todas as épocas levantam as suas palmas e também cantam com todos e exclamam: justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei dos céus. E há uma aclamação de glória por todo o universo. O grande conflito termina assim: no tempo do fim, tudo agora está em ordem, desde o átomo até as maiores coisas, Deus pôs em ordem. E todos exclamam a uma só voz: Deus é amor. Numa só voz. Sabe, irmãos, nós, como igreja adventista, temos uma mensagem a pregar hoje. A nossa mensagem não é uma mensagem evangélica. A mensagem evangélica dos evangélicos é para preparar o povo para morrer bem. E morrer salvo, não vão se perder. A mensagem adventista é preparar um povo para transladação. É preparar um povo para ver Jesus voltar sem passar pela morte. Isso muda o seu pensamento? Então, a nossa mensagem é de transladação e não de sepultura. Eu fico, às vezes, alguns já estão de cabelinho branco, já estão velhinhos. E chega assim, eu termino esse sermão e dizem lá na porta: isso é para você não falar isso lá na porta, tá bom? Irmão, eu queria tanto ver Jesus voltar antes dele aparecer nas nuvens dos céus. Ô filhinho, se por acaso você morrer, é na ressurreição especial que você vai ressuscitar. Todos que nasceram de 1844 para cá vão ressuscitar na ressurreição especial, os salvos. Vão ressuscitar no concerto eterno, para depois ver Jesus voltar em glória e majestade. Então, se por acaso você ficar pelo caminho, descanse em paz, porque o Senhor vai te ressuscitar para ver Jesus voltar em glória e majestade antes dele vir. Você vai ver isso. Você foi o povo que pregou, que anunciou, que viveu esse tempo. E Deus vai te dar isso como presente para você no tempo do fim. Sabe, tem um verso na Bíblia que diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o quê? O que Deus tem preparado para os seus filhos. E muitos de nós ouvimos este verso e olhamos esse verso da terra para o céu, com a nossa visão terrestre. E a gente pensa em Rua de Ouro, Cidade Santa, Lago de Cristal, Árvore da Vida, porque a nossa mente é terrestre e quer olhar para cima. Mas eu queria que você imaginasse este verso, do céu para a terra. E sabe como é que eu imagino esse verso? Eu imagino Jesus encerrando o processo de salvação, lançando o incensário, como diz a Bíblia, tirando as vestes sacerdotais, e os anjos vindo sobre ele, colocando as vestes reais, e ele então conclama e chama todo o universo, e ele diz: seres criados de
todas as épocas, de todo o universo. E eu imagino todos os anjos e os seres criados de todos os mundos que Deus criou, se levantando e prestando atenção no que Jesus vai dizer agora. Jesus diz: continue o justo na prática da justiça. Continue o ímpio na prática da impiedade. Está feito. E sabe o que agora Deus faz? Eu, na minha imaginação, Ele diz esse mesmo verso que nós lemos agora. O que vocês, seres criados de todas as épocas, que nunca caíram em pecado, nunca viram, nunca ouviram, e nunca subiu ao coração de vocês, seres criados, é o que eu vou fazer com o Derek nesta hora. Satanás pode tentá-lo, ele não vai cair. O que vocês nunca viram, não ouviram, é o que o meu povo vai fazer para reivindicar o meu caráter. E Deus está contando com você. Deus está chamando você para fazer parte desta hora, deste tempo. Repita comigo: Deus, nesses últimos dias, não quis apenas me salvar. Ele quer me usar completamente. Amém? Eu queria chamar você agora para cantar um hino. É o número 147 do nosso hino. Este hino foi o hino tema da conferência geral, onde Ted Wilson assumiu pela segunda vez. E ele disse: nós o veremos. Você vai ver? Você quer ver? Eu queria que você cantasse este hino com alegria. Eu queria chamar os filhos a se reunir com as suas famílias agora. Levanta do seu lugar e vai sentar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã. Se você está separado dele, junta-se a ele. Vai lá. Tem algum jovem aqui que está separado da família? Se estiver lá em cima, desce e vai sentar com seu pai e com a sua mãe. Nós vamos cantar juntos, em família, unidos. Isso, levanta, vai lá. Vamos reunir as famílias. E em família, nós vamos cantar este hino. Em família de Deus, unidos, para dar essa mensagem. Que bênção. Toda a nossa família subindo para esta viagem. Se você não tem o seu pai aqui, ou a sua mãe, se você não tem o seu irmão, o seu filho, eu digo uma coisa para você: a Sonate diz que no tempo do fim,
Deus vai atender a oração das mães e vai trazer os seus filhos de volta. E será o presente que Deus vai dar para você quando estiver no céu. Vamos unir a igreja agora, que estamos unidos em família? Vamos? Quem vai ser o primeiro a estender os braços nesse corredor e unir a igreja? Quando a gente se unir em família, o inimigo não terá chance sobre o nosso lar. E quando a gente se unir em família, a gente vai se unir como povo e como igreja. E como povo e como igreja, vamos dar a mensagem ao mundo e ver Jesus voltar em glória e majestade. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos Seus santos anjos que estiveram aqui conosco. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que falou o nosso coração fortemente. Que decisões sejam tomadas aqui e que não voltem atrás. Ó Senhor, consagra estes jovens, consagra estes adultos, estes de mais idade, consagra essas famílias e esta igreja. Que não haja em nós mais separação, nem brigas, nem contendas. Que haja paz em Israel. Que possamos desfrutar dessa paz. Senhor, ajuda-nos, dá-nos força para vencer. Nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.